Paz e amor para todos, amigos, companheiros de vida, estudos, conhecimentos. Estamos falando sobre a medula espinhal, ativação. São assuntos um pouco descritivos, né? E só mesmo com muita vontade a gente precisa ter vontade e paciência para seguir, para prestar atenção e assim por diante. Vamos falar sobre os males hipocinéticos. Vamos começar falando, para que haja uma ordem de raciocínio. Dentro da visão do ser humano e até com certa lógica, obedecendo à formação biológica, não haveria deformações, porque os chakras devem obedecer a toda a formação espiritual. Então todos viriam preparados para seu processo de vivência física ou karmática. É um assunto de grande extensão, porque todos desejam saber qual a verdadeira razão das perdas energéticas e também porque o ser humano não vem provido de chakras capazes de manterem-se em equilíbrio. Vamos ter que analisar se as formas energéticas são adaptáveis ou como decorrência também das anomalias referentes ao chakra. Para isso, faremos referência aos chamados regularizadores dos chakras, nos quais buscamos o equilíbrio dos mesmos e conseguimos manter em equilíbrio o quadro consequente, que é o da pressão arterial. Assim, nossas colocações a respeito de perdas energéticas devem obedecer ao seguinte esquema, citando apenas os principais pontos. Primeiro, estados emocionais alterados, relacionados com choques. Segundo, estados emocionais de permanência relativos às doenças e estados depressivos involuntários. Neste pequeno quadro, temos um largo tema para desenvolver, mostrando que, embora o ser humano deva vir preparado perispiritualmente, as transformações se verificam à medida que decorre o seu processo encarnatório, ou melhor dizendo, sua forma de vida terrena. A forma pela qual tentamos compensar as perdas energéticas no nosso trabalho é a reposição energética, nominado como retirada com doação de energia, que é realizada não só sobre os chakras, mas também nos sistemas, aparelhos e nos órgãos principais. Vejamos então as relações matéria e espírito. São dois pontos principais na relação matéria-espírita e espírito que desejamos trazer para o conhecimento dos nossos estudos. Órgãos tipicamente físicos em relação direta com órgãos puramente espirituais. Assim, temos primeiro o plexo braquial físico, recebendo as energias do chakra humeral, que é espiritual. O outro é o plexo solar, já na matéria, no plano da matéria, em contato direto com o chakra frontal, que é espiritual. Obviamente, as relações são destinadas não só ao contato da matéria com o espírito, mas, sobretudo, manter a relação em nível dos dois planos de vida, o material e o espiritual. Primeiro, o plexo braquial, ligado ao úmero, recebe, via chakra humeral, todas as vibrações
do contato espiritual mediúnico da parte do plano espiritual, que é esse aqui atrás. Segundo, o plexo solar filtra e fluidifica todas as energias captadas e amealhadas pelo processo mental, que são remetidas ao perispírito para a realimentação de todo o processo vegetativo do ser humano, identificando melhor as funções de cada um desses contatos de relação matéria e espírito. Toda vez que eu vou falar, falo espírito. Poderíamos dizer que o conjunto braquial, humeral, incumbe-se de colocar na matéria todos os reflexos espirituais a serem ativados no processo encarnatório atual. E o outro, o solar e o frontal, tem a tarefa de compor todas as energias aqui na matéria, que necessariamente deverão ser recicladas pelo perispírito para a alimentação e manutenção do corpo físico orgânico. Então, estamos falando dos dois, do braquial, humeral frontal e o solar, né, que tem uma ligação grande. E que a gente tem que ver bem mesmo, prestar bem atenção quando a gente for fazer, porque sempre há problemas nesses chakras, sempre. Bom, na visão prática, como respostas comportamentais, poderíamos caracterizar o ser dentro do processo de ligação através da observação ponderada na seguinte direção. Na relação espírito-matéria, o indivíduo poderá ser avaliado pela identificação das tendências naturais do seu caráter. Exemplo, pacífico quanto ao seu temperamento, equilibrado quanto às suas atitudes materiais. Respeito espontâneo aos princípios de justiça inseridos e consideração natural aos outros componentes da vida, ou seja, aos reinos animal, vegetal, mineral. Já na relação matéria-espírito, serão consideradas as respostas em nível de educação e formação dos componentes espirituais declarados. Exemplo, as tendências naturais são desenvolvidas quando compatíveis e corrigidas, ou quando em desacordo com a moral e a justiça no meio ambiente e a da sociedade em que vive. Quanto aos processos conscienciais, toma-se, obviamente, os estágios denominados conscientes e subconsciente, como relativos à matéria física, orgânica, corpórea, e o inconsciente como relativo ao espírito. Bom, agora é tudo sim especificado, né? De acordo com o que o senhor René achou de importante. Né? Nessa época que ele estava formando esse livro, gente, ele estava bem doente, por causa do problema de efizema que ele teve. E teve muita ajuda da esposa dele, a senhora Aretusa. E ele foi explicando e deixou-nos esse tesouro, né? Então aqui eu vou só dar uma especificadinha em alguma coisa, porque existem alguns assuntinhos aqui que vai ser falado antes de nós entrarmos no referido receituário. Então, vamos falar aqui sobre a mediunidade na visão espiritual que ele nos deixou. A mediunidade é um componente espiritual vinculado ao psiquismo do ser encarnado, que se transforma durante a existência em caracteres mentais, físicos e orgânicos do indivíduo,
para serem ajustados à sua personalidade, como condicionamento natural de sua formação psicossocial. À medida em que a mediunidade vai aflorando, primeiro ressoa na mente, depois passa para o físico, como sintomas, e finalmente instala-se no organismo como processos mentais, físicos e orgânicos, isto é, uma doença, algumas vezes inexplicável. A mediunidade não se desenvolve, ajusta-se. Eu estou dizendo aqui que durante essa fase, né, que a pessoa começa a sentir, né, a pessoa realmente não passa nada bem, fica muito nervosa, muito irritada, muito instável, insônia, né? E dependendo do tipo da mediunidade que ela tenha. Porque há casos que a pessoa não tem só um tipo de mediunidade. Há casos que ela tem 3, 4. E vocês podem ver, então, o que a pessoa deverá passar. E por isso que sempre a gente vai lendo, vai falando, vai explicando para esses irmãozinhos, né? Porque o dia a dia, a pessoa realmente não tem hora, não tem lugar, onde a gente recebe influências espirituais negativas e começa a se sentir mal, né? Então a gente fica e a gente sofre mesmo, gente. E a gente até acredita que será que eu vou ficar assim a vida inteira, né? Não melhora. E vai indo, e o nosso mentor vai se identificando com a gente, vai se posicionando. Aliás, desde que a gente nasce, para falar a verdade, eles já estão. Porque tudo isso, gente, é muito bem, como é que chama? Preparado, antes de nós nascermos. Mas, como eu já falei, muitos, ao chegar aqui, né, só querem aproveitar o tempo para passear, para fazer outras coisas, correr atrás da parte material para obter cada vez mais dinheiro, outros por comodidade e assim por diante, não vê que é uma necessidade que ele tem que tomar conta, averiguar e seguir. Para isso, ele veio com essa função, com essa tarefa que deverá ser feita. A necessidade do ajuste mediúnico é a regularização de um fator espiritual relacionado com aquela encarnação e poderá ser cuidado ou tratado de acordo com a necessidade de cada caso, especificamente dentro dos processos físicos e espirituais. A relação mediúnica sempre estará vinculada às obrigações do espírito e, por essa razão, pode transformar-se em processo karmático em função, dependendo da atitude e do comportamento do médium e seus familiares, quando esses estiverem envolvidos, no caso de crianças e adolescentes. É porque tem muitos problemas, gente. Existem problemas infindos das quais a pessoa tem que encarar. Porque às vezes ela não caiu no meio espírita e a família não quer saber, né, disso. Acha que a pessoa não está doente de nada, acha que ela está fingindo por alguma razão. E assim aquela pessoa, além de sofrer as atuações espirituais, ainda sofre com não reconhecimento, com má vontade, uns desacertos com os familiares. Bom, agora vamos falar sobre a mente, o ponto fixo da mente. Os caminhos da mente, sua relação matéria e espírito, são os elos que sustentam todo poder de fixação.
o ser humano ter seus pontos determinados, como se realmente formasse o cotidiano. Qualquer quebra nesse esquema produz uma anomalia com reflexo até de ordem espiritual. Uma vez adulto, o ser encontra-se programado, acreditando sempre que seguirá todos os dias a mesma rotina. Por essa razão, sempre que ocorrer alguma alteração brusca, fora do previsto, certamente produzirá um desequilíbrio que se pode ser ou sentimental ou emocional. Como exemplo, aliás bastante comum e corriqueiro, vamos tomar o seguinte. Ao deitar para o repouso noturno, o indivíduo pensa, programa. Amanhã, ao levantar, vou tomar café, depois fazer uma caminhada, e lá pelas 9 horas sairei para o trabalho. Acontece que logo após o café, ocorre um imprevisto, e o programa terá de ser modificado. Ele, ao invés de tomar café e sair para caminhar, devido a uma intervenção emergencial qualquer, terá que estar no seu trabalho às 8 horas. Com o imprevisto, só resta desfazer o programa organizado mentalmente na véspera. O fato gerará, em princípio, apenas um pequeno desequilíbrio. Mas, se por fatores outros, dentro do esquema traçado, o indivíduo for atingido emocionalmente ou sentimentalmente, haverá também um desequilíbrio de ordem espiritual, que já provocará uma nova condição de humor. Este é o quadro, pura e simplesmente. Agora, como podemos tentar evitar esses imprevistos? Precavendo-nos, porque necessariamente os dias não acontecem com a mesma igualdade. Este tudo poderá ser feito ou avaliado em qualquer pessoa, porque a carência sentimental não difere apenas, sofre modificações com relação ao nível de cultura e educação de cada um. Bom, vejamos agora o ponto de distorção da mente. Este é um tema de grande profundidade e alcance na busca das muitas razões patológicas para o estabelecimento de um diagnóstico. Ponto de distorção representa tudo aquilo em que nos fixamos e nos excedemos. Dizemos tudo, porque todos os processos representam energia e toda energia mal condensada e mal dirigida irá resultar no mal físico ou espiritual, para não falar do mental, que é justamente o causador principal do desequilíbrio e a ficção mental do indivíduo. É indicação em que o paciente, através das suas fixações, dará ao terapeuta os esclarecimentos necessários, podendo então analisar e buscar a direção sistemática a ser atingida através dos pontos de distorção. Por exemplo, a ansiedade vivida por processos de repressão levará o ser a sofrer logicamente de problemas circulatórios, gástricos, metabólicos. E ao citarmos repressão, na maioria das vezes, o ser é reprimido por fatores educacionais. Na continuação da sua vida terrena, ele também reprimir-se-á ou transferirá para outros o seu sofrimento. Então, se não for tratado, poderá ser seu mal, seu próprio algoz, quer materialmente ou espiritualmente. Materialmente, porque projetará em seu próprio organismo males decorrentes do seu estado mental.
espiritualmente, porque transferirá para os familiares, amigos, etc., todas as sequelas do seu sofrimento. Sendo corrigido a tempo, à medida que se processe, o mental do paciente também o levará a distúrbios degenerativos referentes aos processos celulares, que atinge principalmente o sistema celular cerebral, perdendo a própria capacidade de raciocínio. A atitude mental geradora é vivenciada no dia a dia de cada um. Quem ainda não teve esse tipo de problema, o terá inevitavelmente, sobretudo porque a problemática sempre estará relacionada com diversos aspectos da evolução espiritual. Há uma maneira bem simples de se localizar o ponto de distorção no ser humano: o excesso, ou melhor, sua capacidade de exceder-se. E por aqui, caríssimos amigos, vamos terminando, que o tempo é pouco, e voltaremos então falando ainda algumas coisas que são necessárias, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, na vida dos nossos companheiros, conhecidos, parentes, que sofrem por aí afora, sem saber por que está sofrendo, sem saber por que está passando aquilo. E a gente sempre vai, não assim como conselho, como um amigo mesmo, né? Olha, você está assim, assim, assim. Vamos, né, ao médico, vamos fazer um tratamento, né? Vamos fazer um exercício. Encaminha, né? Porque senão tem pessoas que ela é dada a ficar quieta, esperar o tempo, que o tempo vai melhorar, que as coisas... Sim, as coisas vão melhorar, mas a gente tem que dar uma ajudazinha. Então, até breve, caros amigos, onde continuaremos esses estudos.